Shalom, crianças! Shalom, famílias! Tudo bem com vocês? Aqui é Andréia Bernardo e hoje eu vou contar mais uma história aqui do nosso playlist do Evangelho de Lucas. Está em Lucas, capítulo 10. Então agora eu vou pedir para o nosso amigo, Espírito Santo, para abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para a gente poder ouvir a palavra de Deus e aumentar a nossa fé. Vem comigo então! De hoje é sobre o bom e humilde samaritano. Eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube sobre o bom samaritano, é o vídeo número 8, dá uma olhada lá se tu quiser assistir. Mas a história de hoje eu vou pegar alguns detalhes que o Espírito Santo me chamou a atenção, né? Em primeiro lugar, eu quero te perguntar, tu sabe o que significa a palavra bom? Então assim, bom é que é misericordioso ou indulgente, magnânimo, caridoso. A palavra de Deus usa muitas vezes esse adjetivo para elogiar o nosso Deus. Está escrito no Salmo 100, versículo 5, bem assim: pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 100, 5. Nossa história de hoje começa contando que um intérprete da lei se encontrou com Jesus, né? O intérprete da lei era uma pessoa que entendia os códigos de Deus dentro do Velho Testamento, né? E ele queria fazer uma pegadinha para Jesus. Ele se encontrou com Jesus e perguntou: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus, olhou para a cara dele e falou: tu que é o intérprete da lei, né? O que tu entende que é necessário para ir para o céu? Jesus fez ele pensar em tudo aquilo que ele ensinava para as pessoas, se ele estava aplicando para ele mesmo, né? Então Jesus fez ele refletir, fazendo a pergunta de volta para ele. Aí eu fico imaginando ele estufando o peito, assim, né, cheio da moral, e aí falando, o que está lá em Lucas 10, 27. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele fez um resumo, nesses 2 mandamentos, um resumo dos 10 mandamentos, né? Porque esse primeiro mandamento, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, é um resumo dos 4 primeiros mandamentos. E o segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo, é um resumo dos outros 6 mandamentos, né? Então aí Jesus olhou para a cara dele e falou: muito bem, faz isso e tu vai para os céus, né? E aí ele olhou para a cara de Jesus e falou assim: tá, mas e quem é o meu próximo? Ele queria pegar Jesus, né? Mas Jesus pegou ele, quer ver só? Jesus respondeu com a seguinte história: havia um homem, que descia de Jerusalém para Jericó. E no caminho ele foi assaltado, por bandidos, por salteadores. Então passava ali pelo caminho um sacerdote, e olhou aquela situação, assim, aquele cara machucado, caído, levaram as coisas dele, roubaram os seus pertences e ainda feriram o rapaz, Aí o sacerdote olhou e passou de lado. Aí logo em seguida passou um levita. Também olhou aquela situação toda, aquele homem caído, machucado, ferido, roubado. Olhou a situação, passou de lado. Acontece que naquela época, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que trabalhavam na casa de Deus, elas não podiam se sujar, elas não podiam se envolver assim com sangue, porque como naquele tempo Jesus ainda não tinha morrido na cruz, o serviço no templo era uma coisa tinha que ter muitos cuidados, muitas regras. Então, eu, Andréia, acredito que eles passaram de largo, assim, porque eles não queriam se sujar. De repente, eles estavam indo para o templo fazer as tarefas de Deus, Ler o Velho Testamento, tocar músicas para Deus, fazer as coisas de Deus. Então, eles passaram ao largo, Então, mas Deus, ele viu aquela situação, E Deus sempre resolve o problema, Deus sempre levanta alguém para resolver a situação, E aí, então, assim, normalmente quando Deus levanta alguém para fazer, uma tarefa, assim, normalmente Deus escolhe pessoas humildes, Pessoas que não vão ficar se exibindo, nem batendo assim no peito, feito um Tarzan,
dizendo, olha, eu fiz tal coisa, nem correndo atrás do sacerdote do levita, né? Olha, vocês aqui deveriam vir aqui fazer isso que eu tô fazendo. Não, o bom samaritano foi a pessoa que Deus levantou humildemente para fazer esse trabalho de ajudar o viajante sem ficar fazendo autopropaganda e nem incomodando as outras pessoas. E tu sabe por que eu acho que Deus escolheu assim o bom samaritano, né? Por essas qualidades dele, assim, que ele era bom, humilde, né? Uma pessoa simples. Por que ele escolheu? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, assim, Deus não gosta de pessoas assim, do comportamento de pessoas exibidas, pessoas que são orgulhosas, né? Então, o bom samaritano foi lá, viu o viajante caído no chão, ficou com compaixão, né? A palavra de Deus diz que ele ficou com compaixão no coração e foi ajudar o viajante, né? Então, foi lá, sarou as feridas dele, colocou vinho, óleo sobre as feridas, né? Pegou o viajante, botou no lombo do animal dele, que ele estava viajando em cima de um animal, né? E levou esse viajante até um hotel, uma hospedaria, né? Para poder ele receber mais cuidados, né? Na saúde dele. Então, eles ficaram hospedados ali, né? Naquela hospedaria. E no outro dia de manhã, ele foi falar com o dono da hospedaria, pagou, né? Os serviços. E disse para o dono da hospedaria que ele ia seguir a viagem, né? Ia adiante, mas que ele cuidasse, né, do viajante, que quando ele voltasse de viagem, ele ia passar pela hospedaria e ia pagar o dono da hospedaria se tivesse gastado mais do que aquilo que ele tinha deixado de dinheiro, né? Então, o bom samaritano saiu, né, na sua viagem. Eu fico imaginando ele com o coração cheio de alegria, né? Porque quando a gente faz alguma coisa que é bom, que faz bem, assim, pro coração da gente, quando a gente tem compaixão, quando a gente tem amor, a gente se sente parecido com Deus, né? A gente fica parecido com o caráter de Deus, assim, com o coração misericordioso, o coração bondoso. Então eu fico imaginando que ele seguiu viagem no lombo do animal dele, mas com muita alegria no coração, né? E aí Jesus olhou para o intérprete da lei e falou assim: qual desses tu acha que é o próximo do viajante? Jesus queria que o intérprete da lei meditasse também sobre essa coisa assim de o que é ser próximo, né? Ser próximo é tu estar assim, ó, no momento certo, na hora certa, fazendo o que é certo, né? Quando Deus te abre uma oportunidade, tu tá lá e faz, né? Sem ficar fazendo autopropaganda, sem ficar incomodando as outras pessoas, sem ficar reclamando, sem ficar murmurando, fazer o serviço contente, agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus está te dando, né? Para fazer o bem, para praticar a coisa correta. Então, assim a gente tem a oportunidade de fazer coisas semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus, né? Com a ajuda do Espírito Santo, né? Que nos ajuda a fazer as coisas corretas. E ele fez tudo isso quietinho, humilde, né? E ele nem imaginava que ele ia ficar tão famoso com essa história. Porque nós estamos em 2020 e a gente conta a história dele, né? No Bom Samaritano, porque Deus resolveu contar essa história, né? E Jesus contou essa história e os discípulos de Jesus escreveram essa história, né, no Novo Testamento para deixar esse exemplo tão bacana, né, para todos aqueles seguidores de Jesus, né? Que o melhor jeito de ensinar as crianças a ter amizade, o melhor jeito de ensinar as pessoas a ser boas é copiar esse exemplo do bom samaritano também, né? Esse exemplo assim de ser bom e sendo humilde, né? Ajudar sem ficar murmurando, fazer o que é correto, sem fazer autopropaganda, né? Não ser orgulhoso, ter o coração cheio de compaixão, como Jesus. O intérprete da lei falou assim: o próximo do ferido, né? O próximo do viajante foi esse cara aí, o bom samaritano, né? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: muito bem, isso aí, esse mesmo.
Então vai lá e faz o mesmo, né? Se fosse um adolescente falando, ia dizer assim, copia e cola esse exemplo, né? Então, assim, esse exemplo é pra gente, né? Eu tenho que ir lá e fazer o mesmo. Tu tem que ir lá e fazer o mesmo, né? Como Jesus. Tu gostou da história do bom samaritano? Quer ficar parecido com ele? Melhor, quer ficar mais parecido com Jesus? Então, vamos orar agora? Fecha teus olhos aí que eu vou orar, tá bom? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu creio em Ti, creio no Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Eu creio no Teu Espírito Santo que habita em mim. Eu Te amo, Te adoro e declaro no mundo natural e no mundo espiritual que Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus forte, Tu és conselheiro, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Tu és a ressurreição, o desejado das nações. Tu és o único caminho, Tu és Deus Emanuel, Deus conosco, Filho amado, Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Tu és a glória do Senhor, Tu és o grande sumo sacerdote, Tu és o juiz de Israel, Tu és a imagem de Deus, Tu és o mediador, Tu és o caminho do amor de Deus, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és Jeová Shalom, o Deus da paz, Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura, Tu és Jeová Jiré, o Deus provedor, Tu és Jeová Nissi, Deus a nossa bandeira. Eu Te amo com toda a força do meu coração e só Tu, Jesus, és digno de toda adoração. Amém e amém. Também pode me seguir nas redes sociais, na página do Face, Andréia Bernardo, e no Instagram, Andréia Bernardo Oficial. Se tu quiser fazer uma arte, né, da história de hoje, do Bom Samaritano, pode enviar para mim. Pode enviar pelo WhatsApp também do canal, que é 51 993 23 31 83. Tá bom? Que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua família. Que o Senhor abençoe tua cidade. Que o Senhor abençoe o Brasil inteirinho, né? Nosso país maravilhoso. E que o Senhor abençoe as outras nações também do mundo, né? E principalmente Israel, o povo escolhido do Senhor, e a cidade de Jerusalém. Shalom, até o próximo vídeo. Tchau, não se esquece de dar o like. Beijo!